O vídeo de hoje tem um motivo muito especial, comemorar meus 30 anos! Dia 27 de novembro é meu aniversário, eu faço 30 anos esse ano e resolvi gravar esse vídeo para indicar 30 livros que marcaram a minha vida desde a infância. São 30 livros para 30 anos. Então vamos lá? Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Antes da gente começar, por que você não me dá esse presente de aniversário? Se inscreve no meu canal. Isso faz muita diferença pra mim aqui no YouTube. E se quiser deixar seu like logo no início desse vídeo, eu também te agradeço muito. Como eu já falei, 27 de novembro é meu aniversário. E esse ano vai ser uma data muito especial. Não só pelos 30 anos, mas porque a gente passou muita coisa difícil nos últimos tempos. E comemorar a vida ganhou um sentido ainda mais especial. Essa época do ano eu sempre fico muito reflexiva. E esse ano eu tô ainda mais. Não só pelo aniversário, mas pela proximidade do fim do ano. E recentemente eu me peguei fazendo uma lista dos livros que me marcaram. Eu não tenho a lista de todos os livros que eu li, eu comecei a fazer isso muito recentemente. Então eu consegui resgatar alguns que eu me lembro porque me marcaram realmente. Eu vou trazer pra vocês 30 títulos e eu dividi mais ou menos entre livros que eu li na infância, na adolescência e na fase adulta. E fica de olho nessas dicas porque às vezes você tá precisando presentear alguém ou às vezes você tem uma dessas idades que eu vou falar aqui e são todos livros muito bons. Como vocês vão perceber nesse vídeo, eu vivi muitas fases literárias. O meu gosto literário foi mudando de acordo com a idade, isso é muito natural. Então tem livros que eu gostava na época que me marcaram muito, mas que não necessariamente eu leria hoje e ia gostar da experiência. Ah, mais uma coisa. Eu vou considerar séries de livros como sendo um livro só, porque tem séries que tem muitos livros e aí não caberia na lista. Então eu vou falar o primeiro, mas vocês considerem a série inteira. Esse foi o jeito que eu encontrei de roubar um pouquinho pra fazer caber um pouquinho mais de livro, porque confesso que selecionar 30 foi bem difícil. Então vamos começar com a lista dos livros que me marcaram na infância. Eu não vou ter todos os livros aqui, eu sempre peguei muito livro emprestado, peguei muito livro em biblioteca. E a primeira indicação eu tenho um deles aqui, é uma professora muito maluquinha, mas eu vou citar O Menino Maluquinho, do Ziraldo, que foi um livro que eu adorei, eu lembro que me marcou muito, eu adorava ler ele várias vezes. Esse aqui é da mesma série, que contém os mesmos personagens. A professora muito maluquinha é professora do Menino Maluquinho. E são livros muito lindos, eles têm ilustrações muito lindas. Eles têm pouco escrito por página, então é bem tranquilo para crianças pequenas. E a história do Menino Maluquinho mesmo me marcou muito. Tinha também um filme que eu adorava. Guardei uma professora muito maluquinha aqui na minha estante, mas compraria O Menino Maluquinho de novo. O segundo livro é O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry. Eu vou falar alguns nomes em francês aqui, gente, mas eu não falo francês, então vocês ignorem a pronúncia se ela estiver errada. O Pequeno Príncipe foi um presente do meu avô, e eu lembro que ele falou pra mim que era uma história que a gente entendia diferente de acordo com as fases da nossa vida. Então eu li na infância, e ele falou pra eu ler de novo quando eu fosse adulta, e pra eu ler de novo na terceira idade. Eu só li uma vez por enquanto, ainda não li na fase adulta, mas eu tô programando essa leitura pra fazer em breve, e eu imagino que realmente os significados vão mudar bastante, porque eu já vivi experiências de releituras que mudaram muito de significado pra mim depois de algum tempo. Então eu acho que é isso que vai acontecer nesse livro aqui. E eu tenho um carinho muito grande pela história dele justamente por isso, porque ele me lembra meu avô. O terceiro livro é uma série, mas eu não tenho nenhum exemplar dela aqui. Só que eu indico demais que vocês coloquem no Google, pra quem tem filho ou pra quem gosta de livro infantil, porque a ilustração dele faz toda a diferença. É uma série chamada O Pequeno Nicolau. Tem vários livros com os mesmos personagens, tem As Férias do Pequeno Nicolau, Pequeno Nicolau no Recreio, tem um monte de livrinhos. Os autores são franceses, René Goscinny é o nome do autor, e Jean-Jacques Sempé é o nome do ilustrador. E são ilustrações muito lindas, muito originais. E eu lembro que eu adorava as histórias. Eu achava muito divertida. Eu não sei direito do que se trata. Imagino que seja só a vida do pequeno Nicolau mesmo. É uma criança chamada Nicolau. Mas essa é uma série que com certeza um dia eu vou comprar de novo, porque eu gosto demais dessas ilustrações até hoje. E quarto livro também é uma série. E é a série dos Pingos, da Mary e Eliardo França. Essa é uma série nacional. Eu também não tenho nenhum livro aqui, mas eu já comprei pra minha sobrinha, porque eu acho ele muito lindo. Os Pingos são ratinhos, assim. E aí é uma série também de vários livros. Tem a história dos Pingos, os Pingos e a Chuva, os Pingos e o Verão. E é muito bonitinho, os desenhos são muito especiais. O livro infantil tem essa pegada, né, de que o desenho fica muito especial, muito próximo até da importância da história, porque é isso que atrai a atenção da criança. E eu lembro que esse casal foi na minha escola quando eu era criança autografar os livros pra gente. E foi a primeira vez que eu vi um autor na minha vida. Aquilo mexeu tanto comigo que eu acho que talvez tenha sido ali que eu decidi que eu queria também ser autora. E eu lembro que eles fizeram uma demonstração de desenho, assim, eles desenharam um pingo na nossa frente. E foi muito mágico. Eu adorei essa experiência na minha escola e isso mostra a importância da escola quando o assunto é incentivar a imaginação de criança, incentivar o hábito da leitura. Eu realmente tive muita sorte na minha escola
escola nesse ponto. O quinto livro é O Guia dos Curiosos. Esse livro não é um livro de história, não é um livro de ficção. É exatamente isso que chama, O Guia dos Curiosos. É um livro bem grosso, tá vendo? Que eu lembro de ter ganhado quando eu era bem criança. E meu pai folheava ele comigo. Eu sempre fui muito curiosa, sou até hoje. E eu adorava folhear ele. Tem vários capítulos e cada capítulo fala curiosidades sobre um assunto específico. Por exemplo, corpo humano, planeta Terra, política, guerras. Então tem umas partes que são voltadas mais pra história, umas partes mais voltadas pra natureza. E tem muita curiosidade legal. Ele também é cheio de ilustração, então ele é bem lúdico, não é uma coisa técnica, sabe? É voltado pra criança mesmo. Ele é da Companhia das Letras e o autor dele é brasileiro também, chama Marcelo Duarte. Ele tem informações bastante interessantes, eu não sei se tem edições mais atualizadas, com novas curiosidades do mundo, porque esse aqui já é bem antigo, ele é de 95, mas se você quiser pesquisar aí pra presentear alguém ou pra comprar pra você mesmo pra ver, eu acho bem legal. Uma outra indicação que também é coleção, é a coleção do Para Gostar de Ler. Quando eu conheci esses livros aqui, eu já era um pouco mais velha, eles são livros de crônicas, então eu já tinha saído daquela fase de ler livro só com ilustração, de ler livro com um pouquinho escrito por página. São crônicas divertidas, assim, muito pequenininhas também. Eu lia pouquinho, eu lia, sei lá, uma crônica por dia, duas, e gostei do gênero na infância. Meu pai gosta muito de crônica, então ele me incentivava muito a conhecer. E eu conheci pela primeira vez com essa coleção aqui. E os autores dela são ninguém menos que Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga e Carlos Drummond de Andrade. Então eu acho que eu comecei bem, né? Eles também têm capas divertidas, dentro também tem algumas ilustrações, e por serem livros muito fininhos, eu acho que me estimularam a fazer a transição de livros infantis para livros um pouco mais adultos, né, que tinham mais letras do que desenhos. E o sétimo livro se chama O Mistério das Aranhas Verdes, do Carlos Heitor Coni e Ana Lee. É um livro nacional também, eu lembro que eu ganhei dos meus avós, e ele foi o primeiro livro de suspense que eu li. Inaugurei o meu amor pelo suspense com esse livro, por isso ele me marcou tanto. Eu não tenho mais ele, provavelmente emprestei para algum colega quando eu era criança, mas eu lembro que eu fiquei muito presa, eu adorei a história. Não lembro muito bem o que era, mas eu lembro que envolvia um crime, eu acho que era um sequestro de uma menina. Eu lembro de algumas passagens assim que me marcaram bastante. Tenho vontade de reler, eu acho que deve ser livro de ler em um dia. Não sei quantas páginas ele tem, porque eu não tenho mais ele aqui. E eu também ganhei dessa mesma coleção um outro que chamava O Mistério da Coroa Imperial, e lembro que eu gostei bastante também. Eu fiquei muito curiosa pra rever esses livros, eu não sei nem se vende mais. O próximo livro é O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. Também não sei falar. Esse livro aqui também inaugurou uma fase pra mim, que foi a fase de livros de chorar. Gente, eu chorei demais nesse livro, muito. Eu lembro até hoje. Eu não lembro muito da história, eu lembro só de algumas passagens, mas eu lembro de chorar demais. Foi meu pai que me deu, ele falou que ele tinha gostado muito, que era muito importante que eu lesse também. E eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li que me fez chorar pra caramba, sabe? Ele é bem fininho, mas eu lembro que, pelo menos pra minha criança, ele foi bem profundo. E eu gostei, eu adorei, tanto que me marcou muito, mas eu lembro que me fez chorar demais. Ainda na pegada dos livros que me fizeram chorar, eu lembro de Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. É um clássico nacional que já foi traduzido para 52 línguas e também foi um presente do meu pai, e eu também chorei demais. Lembro também pouco da história, mas eu lembro que foi um dos livros mais emocionantes que eu já li. Hoje, por exemplo, eu não tenho coragem de ler de novo. Quando eu era criança, eu não sabia o que me esperava em cada livro. Hoje eu já sei, então eu nem arrisco uma releitura. Eu lembro que mesmo depois que eu acabei, eu continuei chorando. E tinha um amigo do meu pai que sabia que eu tinha lido, e quando ele ligava lá pra casa, ele me perguntava sobre o livro e eu chorava com ele no telefone. Eu era uma criança muito emotiva, gente. Aliás, eu sou ainda, né? Eu não sou mais criança, mas continuo sendo muito emotiva. Então, se você não conhece esse livro e quer chorar, pode apostar. Pelo menos que eu me lembre, ele é bastante triste. Décimo e último livro infantil também não vai ser um livro, vai ser uma série, e se chama Poderosa, Sérgio Klein. É uma coleção nacional, tem um monte de livros, não sei exatamente quantos são, mas eu lembro que foi uma série que me marcou bastante. Eu achei ela muito bonita. Em alguns momentos eu chorei também, mas não foi tão triste quanto esses outros que eu falei. E a história era de uma menina que sonhava em ser escritora, e ela descobriu que as coisas que ela escreviam aconteciam na realidade. Só que com isso ela começa a mudar a realidade, começa a ter as consequências disso. É um livro que tem uma mensagem muito bonita, pelo menos eu lembro de achar isso na época. E ele tem umas capas bonitas, assim, pretas, com umas cores chamativas, e me marcou bastante. Agora vamos começar na lista de livros que marcaram a minha adolescência. Tem livros aqui que eu li também na infância, eu não sei nem exatamente quando acaba a infância e quando começa a adolescência na minha cabeça. Então alguns aqui com certeza eu li na infância, mas eu coloquei nessa lista porque eu acho que são livros um pouco mais infanto-juvenis do que livros infantis de fato. O primeiro livro, que vai ser a série mais óbvia de todas, é Harry Potter.
Potter, eu comecei a ler ele na infância, mas eu terminei lá pelos 15 anos e eu acho que a parte que mais me marcou foi a parte final da série, porque são livros bem mais profundos, livros maiores, então eu não encaixei essa série como tendo me marcado na infância. Eu já gravei um vídeo aqui sobre essa série, vou deixar aqui no card pra vocês, porque foi uma série que me marcou em muitos sentidos. Ela foi responsável, eu acho, pra dar início à minha paixão por fantasias. Harry Potter me marcou demais, foram os primeiros livros mais grossos que eu li. Foi a primeira série que me fez concentrar por mais tempo, sabe? Passar mais horas lendo. Eu tenho uma memória afetiva absurda com Harry Potter. Eu, inclusive, reli depois de adulta e nesse vídeo que eu deixei no card pra vocês, eu falo um pouco da experiência da releitura também, mostro as edições que eu tenho e conto um pouco da minha paixão e por que eu tenho essa paixão por essa série. Se você não conhece, não importa a sua idade, conheça Harry Potter e passa no meu vídeo aqui pra ver se eu consigo te convencer. O segundo livro, que também é uma série, eu conheci depois de conhecer alguns livros do Harry Potter. Eu era nova quando eu conheci também, mas é uma série de fantasia que eu achei muito legal na época, que é a série do Artemis Fowl. O primeiro livro chama Artemis Fowl, o menino prodígio do crime. Ele conta a história de um menino que conhece a existência de um submundo e de seres não humanos, e ele começa a se envolver com eles, mas ele é um menino meio mau caráter, sabe? Ele quer tirar proveito daquele submundo, quer explorar de alguma forma, e por isso que chama o menino prodígio do crime. Ele tem uma relação familiar complicada, a mãe dele tem depressão. Eu lembro de pouca coisa, mas eu lembro desses pontos. E eu lembro que eu adorei. Eu achei um livro muito legal, tem algumas coisas dele que me marcaram também. Eu acho que tem um filme, acho que foi lançado um filme recentemente, mas eu não assisti. E foi mais um passo que eu dei no mundo da fantasia, que eu adoro muito até hoje. O terceiro livro, que também é uma terceira série, isso já tá ficando até chato, foi Crepúsculo. Crepúsculo também foi um livro que eu li, não sei a idade ao certo, mas eu era nova. E na época eu gostei bastante. Eu sei que hoje é um livro muito criticado, eu sei que eu também não animaria de reler. Mas eu adorei a leitura deles, eu passava de um livro pro outro, louca pra continuar. E foi uma fase, adorei, me divertir, não tem problema nenhum em falar isso. Se você ainda não conhece e achar que vale a pena conhecer, se você gosta de história de vampiros, saiba que é uma história de vampiro muito melodramática, muito romântica, mas é legal, pelo menos eu me lembro de ter gostado. Eu percebi agora que eu não falei o autor de nenhuma dessas três séries, mas Harry Potter é um livro inglês da autora J.K. Rowling, Artemis Fowl é de um autor irlandês chamado Eoin Colfer e Crepúsculo é da Stephenie Meyer. A quarta série, já vou falar assim porque eu só tô falando de séries, é a série do Diário da Princesa, que eu amei muito, é da Meg Cabot. Foi uma série que eu fui muito apaixonada e eu acho que se eu relesse eu ia amar do mesmo jeito. Eu só não animo porque são muitos livros, são, sei lá, 13 livros. Se você não conhece a série e já viu os filmes, que também são excelentes, com a Anne Hathaway, você não deve saber que são muitos livros. Os filmes, se eu não me engano, são só 3, né? Mas os livros eu acho que são 13. Pra quem não conhece, é a história de uma menina que descobre que ela é herdeira de um país chamado Genóvia. O pai dela, na verdade, é herdeiro de um trono de um país fictício e ela é nada menos do que a princesa desse país. É uma série deliciosa, é muito legal e eu indico demais, tanto pra vocês lerem quanto pra darem de presente. É um excelente livro pra criar leitores. Tem muita gente que começou a gostar de ler por causa dessa série. É uma série super romântica, super leve e é muito, muito boa. O quinto livro, agora pra mudar um pouquinho, vai ser um livro. É As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. É um autor americano, esse é um clássico que conta as aventuras de um menino chamado Tom Sawyer. Eu lembro que eu adorei a leitura e eu lembro muito da edição. Ela é uma edição do meu pai, não é minha, e eu não tenho ela aqui agora. Mas ela tem uma capa vermelha, dura, e tem escrito Tom Sawyer de dourado. Eu achava esse livro um luxo. Na verdade, eu acho ainda, eu só não tenho ele aqui. Mas eu lembro que eu comecei a ler ele porque eu achei a edição muito bonita e meu pai falou que eu ia gostar. E eu realmente adorei. Eu sei que tem uma música muito famosa chamada Tom Sawyer e eu acho que tem um filme também. Lembro pouquíssimo do enredo, mas eu lembro de ter adorado. O sexto livro volta naquela pegada de livros tristes. Eu passei por uma fase da minha vida que eu li muito livro triste. Coisa que eu não faço hoje mais, assim. Tem bastante tempo que eu não animo de ler um livro realmente muito triste como esse que eu vou indicar agora, que é Os Meninos da Rua Paulo. O autor dele é húngaro, se chama Ferenc Molnár. Apesar de ser uma história que se passa com um grupo de crianças, é um livro muito emocionante. Eu devo ter lido lá com uns 12 anos. E lembro de ter amado a história, amado muito, mas eu chorei por semanas também. Mesmo depois que eu acabei, toda vez que eu lembrava da história, eu chorava. Hoje eu não tenho mais essa coragem, gente, não mesmo. Esses livros que me destroem, assim, eu não consigo pegar mais. Mas ainda bem que eu tive essa fase de ler esses livros, porque eu tive a oportunidade de conhecer clássicos muito lindos. Talvez um dia eu volte a querer ler coisas tristes assim, mas hoje eu não tenho a menor coragem, a menor vontade. Na verdade, não sei se a palavra é coragem, eu não tenho vontade de me destruir novamente. Mas se você gosta, se você tá nessa pegada de ler livro pra chorar, Os Meninos da Rua Paulo é uma excelente dica, é muito linda a história. O próximo livro também nessa pegada de chorar é O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, não sei como que fala o nome dele também. Mas é um livro muito, muito lindo, que eu também chorei demais. Tem um filme também. E é uma leitura um pouco mais recente, já tem muitos anos, mas é um pouco mais recente do que Os Meninos da Rua Paulo.
E eu lembro que eu me acabei de chorar, e eu vejo muita gente na internet falando que também chorou muito, mas que a história vale muito a pena ser conhecida. Eu concordo. Eu acho uma história muito, muito linda, mas se você quiser ler, já vai preparado pra chorar bastante. Sem dúvida é um livro que me marcou muito justamente pela beleza do enredo, mas hoje eu não leria novamente. O 8º livro é O Código da Vinci, do Dan Brown. Eu já falei recentemente do Dan Brown aqui no canal várias vezes. A gente escolheu um livro dele pra ser a nossa leitura do mês lá no Clube de Leitura Tanto Livro Pra Ler. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá. Eu vou deixar o arroba aqui, @Tanto Livro Pra Ler. E lá a gente tem um clube de leitura. A gente escolhe um livro por mês e no final do mês a gente discute sobre esse livro. E pra esse clube nós escolhemos Anjos e Demônios, que é um livro dele que eu li quando eu era adolescente. Não foi o primeiro dele que eu li, o primeiro foi O Código da Vinci, mas eu amei reler. Tem 7 livros e eu indico todos. Então, dentro do Código da Vinci, você já pode colocar todos os 7, apesar de não serem uma série. Todos têm a mesma pegada e eu indico todos porque eu gostei muito. Eu gosto muito da escrita desse autor, mas eu conheci quando eu tinha lá os meus 15 anos e eu gostei muito na época, fiquei muito presa e fui emendando também uma leitura depois da outra. O mais recente que eu li foi porque ele foi lançado mais recentemente. Então toda vez que ele lança, eu pego pra ler. Inclusive estou esperando o próximo lançamento. O 9º livro escolhido foi The Talent Mr. Ripley, da Patricia Highsmith, que entrou nessa lista não por ter me marcado muito pela história, mas porque foi o primeiro livro em inglês que eu consegui ler. Ele foi indicado pelo professor do cursinho que eu fazia na época, cursinho de inglês. Na verdade, eu acho que a gente até fez uma prova sobre ele no cursinho. Só que eu nunca tinha lido nada em inglês, eu nunca morei fora, então eu achei que eu não tinha inglês suficiente, sabe? O meu único contato com o inglês, fora filmes e músicas que eu ouvia na época, era na própria aula. Então eu achei que eu não ia ter vocabulário suficiente pra ler e conseguir ler esse livro do início ao fim. Então ele me marcou muito por causa disso. Depois dele eu li vários outros livros em inglês. Foi só uma questão de tomar coragem mesmo. Foi só uma questão de perceber que eu conseguia ler. Sei que tem um filme que eu acho que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, mas eu não sei muito da história, não me marcou muito por isso. Mas se você já faz inglês há muito tempo, ou tem um contato bom com a língua, acha que consegue ler e tá na dúvida de qual livro pegar, fica aí a dica que esse foi o meu primeiro. Não sei se ele é um livro excelente não, mas eu consegui ler até o fim. E o 10º livro que eu escolhi foi O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. E eu escolhi esse livro porque ele caiu no vestibular. Eu li ele 2 vezes. Eu lembro que eu gostava muito. Como eu gosto de ler desde criança, como vocês estão percebendo nesse vídeo aqui, a parte de estudar pro vestibular que foi mais gostosa pra mim foi justamente a parte de literatura. E eu tive gratas surpresas com os livros que eu precisei ler pra fazer minha prova. Porque a gente tem aquela sensação de que os livros do vestibular vão ser todos chatos. Vários realmente foram. Mas O Crime do Padre Amaro foi um livro delicioso. E mesmo tendo que ler pra estudar, que era o caso, né? A gente tinha que fazer exercício sobre a história e tudo mais. Era um prazer pra mim a hora que eu precisava ler, sabe? Quando eu tava muito cansada, eu pegava ele pra ler e era um momento de descanso, como se fosse um livro escolhido por mim. Eu adorava as aulas sobre ele e foi assim também com O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, que eu também li pro vestibular e gostei muito da história. Tiveram outros, mas esses foram os que mais me marcaram. E eu lembro bem da história porque eu precisei memorizar muito. E eu coloquei ele nessa lista justamente pra trazer esse relato de que um livro de vestibular foi prazeroso pra mim. Às vezes a gente tem a sensação que os livros obrigatórios vão ser sempre ruins. Então não vai com essa cabeça se você tiver que ler algum livro aí pro seu vestibular, pra fazer alguma prova, porque de repente você perde o preconceito e você acaba aproveitando a leitura, que foi o que aconteceu comigo nesse livro. Agora eu vou falar os livros que me marcaram entre a adolescência e a fase adulta. Mais uma vez isso pode se misturar, tem alguns livros que eu vou falar aqui que eu comecei na adolescência ou que eu li na adolescência, eu nem sei direito se eu ainda sou adulta mesmo. O primeiro deles vai ser a série Hush Hush, da Becca Fitzpatrick. Eu já falei dessa série aqui no canal, é uma série de fantasia. Vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês, porque eu indiquei essa série como sendo uma boa forma de começar a ler fantasia. Eu já conheci essa história muito tempo depois de amar fantasia, mas eu acho que ela é uma história bem simples, pouco complexa, e por isso ela é uma boa forma de começar. Eu adorei quando eu li, eu devia ter uns 17, 18 anos, não sei. Eu não era tão novinha, mas ainda assim eu adorei. Ela tem uma temática bem adolescente no meio lá da história da fantasia. Eu gosto dessa série toda, então coloquei nessa lista porque eu me diverti bastante com ela. A segunda série que eu escolhi é a série das Peças Infernais, que é da Cassandra Clare. E vai no mesmo sentido da primeira pra mim, porque foi uma série que me marcou. Eu já conheci depois que eu amava fantasia. Essa, inclusive, foi um pouco mais recente até do que Hush Hush, mas eu adorei. É um mundo um pouco mais complexo. Inclusive, o universo criado pela Cassandra Clare é bastante complexo, tem muito livro. Mas eu só li esses 3 das Peças Infernais. E eu gostei muito, muito, muito. Achei o final maravilhoso. E é uma série de fantasia que eu indico muito. Mesmo sendo, sei lá, considerada infanto-juvenil, eu li recentemente e amei. Então, pra você que gosta de fantasia ou que quer conhecer, também indico muito. Eu também falo um pouquinho dela nesse vídeo que eu acabei de colocar no card aí. O terceiro livro, que também é uma série que também é fantasia, que eu conheci recentemente, foi A Rebelde do Deserto. São 3 livros e eu amei. Esse livro se passa no deserto e ele tem uma pegada um pouco diferente dos outros, sabe? Tem muita aventura, muita luta. E foi um livro que me deixou muito imersa naquele mundo ali. Inclusive, eu fui num lugar recentemente que me lembrou muito a estética do livro que eu tinha na cabeça. E eu até fiz um reel lá no Instagram, depois você procura lá pra ver.
E eu gostei muito. O quarto livro, que também é uma série que eu adoro, mas o motivo por ele ter entrado nessa lista é porque marcou o início de uma nova fase pra mim, que é Para Todos os Garotos que Já Amei. Esse foi o primeiro livro que eu comprei por indicação do Book Instagram. Todas as indicações que eu recebi antigamente vinham da minha família, dos meus amigos de escola, dos livros que estavam disponíveis nas bibliotecas. Eram sempre de pessoas próximas a mim. Só que eu criei o Book Instagram, eu criei o Tanto Livro Pra Ler já tem bastante tempo. E ali eu comecei uma nova forma de escolher as minhas leituras, porque eu comecei a ter influência de muitas outras pessoas que também falavam sobre livros na internet. Comecei a acompanhar o trabalho de muitas pessoas, são trabalhos muito legais, e comecei a fazer esse tipo de trabalho também. E Para Todos os Garotos que Já Amei foi o primeiro livro que eu entrei na livraria já vendo com olhos de Book Instagram, entendeu? Tava todo mundo falando dele no Instagram, por isso me chamou muita atenção e eu comprei e não me arrependi, adorei, a série é super fofa. Eu adoro as adaptações da Netflix também, é muito levinho. Se você quer um livro assim, muito levinho, gostoso, com uma cultura diferente também, aposta nessa série porque vale muito a pena. Na verdade, a minha vida como leitora mudou bastante depois que eu comecei o Instagram. Abriu muito o meu leque de opções e hoje a minha wishlist é muito maior do que era antigamente. Eu quero muito mais livros do que eu queria antigamente porque tem muita coisa interessante que eu me deparo todo dia no Instagram. Então eu super indico que você me siga e siga outras páginas literárias pra ter essa experiência também. O quinto livro é Melancia, da Marian Keyes, mas eu também vou indicar todos os livros da Marian Keyes, pelo menos todos que eu já li, mas eu comecei por Melancia. Ele foi indicado por uma família de amigas minhas que tem todos os livros da Marian Keyes. E aí um dia eu tava lá na casa delas, elas me indicaram, eu acabei levando uns 4, 5 livros dessa autora pra ler, porque elas falaram que tinham certeza que eu ia gostar. E dito e feito, eu adorei. Eu já li Melancia, Férias, Sushi, um best-seller pra chamar de meu, A Estrela Mais Brilhante do Céu. Eu gostei de praticamente todos. A Estrela Mais Brilhante do Céu não funcionou muito pra mim, mas os outros eu amei. A Marian Keyes se tornou uma das minhas autoras favoritas, então eu vou falar muito dela aqui ainda no canal. Eu podia deixar de constar ela nessa lista. Constei Melancia, mas eu nem sei se é meu favorito não. Foi só porque foi o primeiro dela que eu li. O sexto livro é Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. Eu também já fiz vídeo sobre esse livro aqui no canal, porque eu ganhei um box de livros de bolso pequenininhos assim do Sherlock Holmes, de aventuras do Sherlock Holmes, do meu namorado na época, que hoje é meu marido. E eu lembro que eu gostei demais dessa leitura. Foi a minha estreia com livros de Sherlock Holmes e foi a minha estreia com livros de detetive, assim, também. Eu amei desde o primeiro livro que eu li, eu acho que eram 3 nessa caixinha. Atualmente eu só tenho um deles porque eu emprestei, não sei onde estão, porque tem muito tempo mesmo. Mas eu amei, fiquei apaixonada e ele marcou uma nova era também na minha leitura, porque eu comecei a ler muitos livros de detetive. O sétimo livro vai também na mesma onda e eu também ganhei um box com ele, também de edições de bolso na mesma época. E é um box da Agatha Christie, que também não podia de jeito nenhum faltar nessa lista aqui. E o primeiro dela que eu li, eu acho que foi Assassinato no Expresso do Oriente. Eu li tão seguido que eu não sei exatamente qual foi. Eu lembro que nesse box tinha Caio Pano, Assassinato no Expresso do Oriente e O Natal de Poirot. Foram 3 livros que eu li um seguido do outro, de tanto que eu gostei na época, e a partir de então eu também não parei de procurar títulos dessa autora. Eu adoro, inclusive já falei dela aqui no canal. E tenho certeza que se eu reler todos esses eu vou adorar, eu gosto muito da estrutura das histórias dela. O 8º livro vai ser um romance policial nacional, que é Buffy Spallanzani. Na verdade eu conheci ele na adolescência, ele é do Rubem Fonseca, mas eu reli recentemente, por isso eu coloquei aqui nessa lista. E é um romance policial que eu gostei muito, também tem vídeo dele aqui no canal. E eu lembro que o tipo de escrita do Rubem Fonseca me marcou muito na adolescência e eu gostei de novo, porque é uma escrita muito fluida, muito escrachada. A história é bem maluca e eu gostei bastante de conhecer. O 9º livro que eu vou constar nessa lista é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que é um autor espanhol. E eu coloquei esse livro aqui, mesmo já tendo conhecido e amado vários outros dele, porque esse foi o primeiro livro do autor que eu conheci. Ele foi a minha estreia no gênero de terror, que eu me lembro, eu nunca tinha lido nenhum livro de terror. E eu gostei demais da escrita do Zafón, ele mexeu muito comigo. E ele se tornou um dos meus autores favoritos também, eu gosto muito, muito da escrita dele. Depois dele eu li Marina, li O Príncipe da Névoa, gostei muito, indico muito, enfim, sou muito fã. O 10º e último livro não podia faltar, quem me segue no Instagram já deve saber, que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Foi uma série que eu li recentemente, acabei faz pouco tempo, inclusive tem vídeo no canal aqui sobre quase todos os livros. E foi uma série inteira que me marcou muito. A Helena Ferrante, pra quem não sabe, é uma autora italiana e é uma série maravilhosa, que eu exaltei, que eu panfletei demais aqui na internet e vou continuar falando, mesmo já tendo terminado. Quero conhecer outros livros
livros da autora. Ela me trouxe, além de uma escrita maravilhosa, que eu também me conectei imediatamente, ela me trouxe uma perspectiva diferente, de uma cultura diferente, de uma Itália pouco conhecida, e eu amei. Amei o tanto que a escrita dela foi crua, o tanto que me fez pensar, e ela não podia deixar de constar nessa lista de forma nenhuma, e eu indico fortemente, espero que vocês leiam Helena Ferrante. Fim da lista, posso falar que coloquei todos os livros que me marcaram aqui? De jeito nenhum, ficou muita coisa de fora. Mas eu quis colocar esses 30 porque foram livros que vieram na minha cabeça quando eu tava fazendo a lista, sabe? Eu não pesquisei pra fazer ela, eu só fui anotando. Então, se vieram é porque me marcaram. E eu indico todos eles, independente da sua idade. Acho que tem livro aí pra todos os tipos de gosto. Foram livros que me fizeram muito feliz. Somando todas as horas que eu passei em companhia deles, eu tenho certeza que foram horas que eu passei desligadas dos meus problemas, horas que eu passei me divertindo. E eu indico muito que vocês também tenham essas horas. Eu indico muito que vocês leiam pra vocês terem essa conexão com os livros que eu tenho desde criança. Eu tenho o privilégio de ter sido muito incentivada a ler desde pequena, porque hoje eu posso ver a minha história através dos livros que eu li. E eu acho que essa lista mostra pra vocês o tanto que os livros são especiais na minha vida desde muito cedo, o tanto que eles me marcaram desde sempre, o tanto que eu sou a soma de todos esses livros e de muitas outras coisas que eu vivi. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Anota aí as dicas que mais chamaram a atenção de vocês. Não deixa de enviar esse vídeo para pessoas que você acha que possam gostar também. Vou deixar aqui embaixo o meu link da Amazon. Se você quiser comprar alguma dessas dicas ou qualquer outra coisa e comprar por esse link, você patrocina esse canal sem pagar nada mais pelo produto que você for comprar. E eu te agradeço muito. Deixa seu like, seu comentário, se você conhece algum desses livros, quiser comentar sobre eles, vem falar comigo, eu adoro falar com vocês. E muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo, já com 30 anos. Um beijo e tchau!